Então, no vídeo anterior eu fui dar pausa, bloqueou, né? Então, vou gravar a partir de agora. Eu disse que ia fazer tipo um histograma referente a prisma e pirâmide. Então vamos lá, né? Vou dar aqui essa olhada, né? Dar aqui uma olhada como seria esse histograma. Vejam só, né? Então temos aqui os sólidos geométricos, como eu falei para vocês, né? Esse sólido geométrico pode ser classificado como poliedros e não poliedros, tá bom? Dentro dos poliedros, eu estou tirando aqui a parte dos prismas e das pirâmides. Então, o nosso histogramazinho está aí, tá bom? Para você observar que de onde nós estamos tirando cada um dos objetos, você observar, ok? Continuando, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre o volume dos sólidos. Vamos identificar como é que calcula o volume no nosso dia a dia, né? Porque a nossa aula tem que ser referente ao nosso dia a dia, né? O volume de um sólido é a quantidade de espaço que esse sólido ocupa. No caso, eu vou pegar aqui, eu acho que na aula que eu falei sobre densidade, né, no último mês, vocês viram que lá na densidade, o Euclides foi medir lá, calcular a densidade da coroa do rei. O que é que ele fez? Ele pegou a coroa e colocou um balde de água, não é isso? Ele calculou o que? Ele calculou o volume. E o que é o volume? É o espaço que esse sólido ocupa. O Euclides estava lá tomando banho, quando ele botou água na banheira, encheu a banheira, entrou na banheira. Quando entrou na banheira, ele viu que o líquido que a banheira colocava para fora era referente ao volume do corpo dele, é isso? Isso é a definição de volume para o sólido. A unidade fundamental de volume chama-se metro cúbico. O metro cúbico se escreve m elevado a 3. É medida corretamente ao espaço ocupado por um cubo com 1 metro de aresta. Então, você pega uma caixa d'água de 1 metro de aresta, né, aquele cubo, um cubo bem grande, essa é a unidade principal de medida, né, do volume, beleza? Claro que tem os seus múltiplos e submúltiplos. Vamos ver depois, caso necessite. Vamos ver também aí, no caso, centímetro cúbico, ok? Nesse cálculo temos que ressaltar as 3 dimensões do sólido, observando o seu formato. Então, como ele é tridimensional, ele vai ter, no caso de um paralelepípedo ou de um cubo mesmo, ele vai ter altura, largura e profundidade. Vai ter 3 dimensões. É um objeto tridimensional. O cubo é um sólido geométrico. Vamos falar um pouquinho do cubo, né? Principal, a unidade fundamental é o cubo. É um sólido geométrico cujas 6 faces são quadrados de mesmo lado. Para calcular o volume do cubo, é necessário fazer o produto da área de sua base pela altura. No caso, essa parte aqui, vou até marcar. Marque aí, professor, né? Para calcular o volume do cubo, não precisa nem dizer assim, o cubo, pode ser qualquer objeto que eu vou falar aqui, tá bom? Referente a esse fator, essa frase aqui, como calcular o volume. Para calcular o volume de objetos sólidos, vou até tirar o nome do cubo, professor, que tenha 2 bases iguais. Você pode imaginar, mas professor, 2 bases iguais e opostas, claro, né? 2 bases iguais e opostas. No caso aqui, se eu desenhar aqui, vou desenhar aqui esta figura aqui, que é um prisma. Que é que eu vou mostrar o prisma de base triangular. Aqui é um prisma. Terminar aqui o desenho, vocês vão ver que é um prisma, pronto. O volume deste prisma, ele é referente a esta frase. Para calcular o volume deste prisma, eu vou calcular a área da base, né? A parte de baixo aqui eu calculo a área da base, e faz o quê? E faz o produto pela altura. Então tá aqui a altura, eu vou multiplicar pela altura, tá bom? Isso se chama princípio de Cavalieri, né? Um exemplo, você pega, eu quero calcular o volume de um certo objeto, sei lá, com folha de papel. Você pega a folha de papel, colocando uma sobre a outra, né? Até formar aqui uma pilha de papel. Então, é referente basicamente a pegar todas as áreas, né? E referente a este papel e multiplicar
no caso, pela quantidade de papel que você vai ter, entre aspas, o volume. Isso é o princípio de Cavalieri. Mas, retornando aqui o nosso conteúdo, para calcular o volume de qualquer sólido que tenha base opostas iguais, o cubo tem base oposta igual. Você calcula a área da base e multiplica pela altura, beleza? Já que eu falo também até do cilindro. O cilindro ele tem duas bases, né, iguais, né, redondinho embaixo, redondinho em cima, e tem a altura. Como é que eu calculo o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Isso para os prismas, serve para o prisma, né, tem essa característica, e serve também para o cilindro. Então, todos os prismas, como é que calcula o volume? Área da base vezes a altura. E também do cilindro. Então, se você tiver lá um problema do Enem, a fórmula de calcular volume, prismas e cilindro é similar, ok? Então é o seguinte, tá aí, né, o nosso cubo, que na realidade é um prisma, né? É um prisma. Só que ele tem todas as faces iguais, quadradas e iguais. Para calcular o volume do cubo, é só você multiplicar. No caso, se eu quiser calcular a área desta base aqui, né? É A vezes A. Concorda? Aqui é A também. Vou colocar um Azinho diferente. Calcular a área da base, A vezes A. E multiplico pela altura. A altura também é A. Então é A vezes A vezes A. E logo o volume é A ao cubo. Beleza? Isso é o volume. Vou retornar aqui um pouquinho. Isso aqui é o volume do cubo, que é mais simplificado. É só multiplicar A vezes A vezes A. Mas a frase aqui exposta aqui em cima, ela remete a qualquer prisma ou cilindro. Ou o cilindro. Quando eu tiver um prisma, né, cujo as faces são retângulos, a gente vai ter um nome específico para este prisma, né? Será o paralelepípedo retângulo. Por que retângulo? Porque os ângulos das faces são ângulos retos. Então vamos lá. O paralelepípedo é um sólido com 6 faces retangulares, faces em forma de retângulos. Para calcular o seu volume, é necessário fazer o produto, né, da área da base, né, pela altura. Mesma coisa, né? Qual seria a base aqui? Ó? Aqui é B, aqui é A. Como eu calculo a área desse retângulo? B, A vezes B. E multiplica pela altura. A altura é C. Então é A vezes B vezes C. Então tá aí o volume do paralelepípedo A vezes B vezes C. Ok? Para calcular o volume dele. Eu não estou calculando aqui, nem me demonstrando a diagonal, a área. Não, isso aí mais à frente a gente vai ver mais conteúdos. A gente pode até ter aulas, né? Mais aulas sobre o assunto. Aqui a gente vai trabalhar só volumes. Volume do prisma. Como eu falei, o prisma, independente da sua base, né? Para calcular a sua área, como foi feito no cubo e no paralelepípedo, primeiro você calcula a área da base. Essa aqui é a base. A base aqui é um triângulo. Como é calcular a área dessa base? Não sei, você vai calcular a área da base. Depende do formato. Se for um triângulo, a área do triângulo. Se o triângulo é retângulo, né? Tem várias formas de calcular a área até de triângulo. Você pode ver posteriormente. Se for um quadrado, a área do quadrado. Se for um hexágono, a área do hexágono. Então você calcula a base. Está aqui a base, o Bzão. Você calcula a área da base. Você vai fazer uma setinha para você ver, ó. A área da base, isso aqui, a área da base. Aí eu coloquei aqui a área da base, ó. Multiplica pela altura. Pronto, é só a forma mais fácil de decorar é a área da base vezes a altura. Acabou. Calcula o volume. Não estou falando de área, do volume. O cilindro. O cilindro, como eu falei, ele não é um poliedro. Ele é o quê? Ele é um não poliedro. É um corpo redondo, pode dizer assim. São corpos redondos. O cilindro, para calcular o seu volume, mesma coisa. Eu vou calcular a área da base, que é uma circunferência, professor. É um círculo. Como é calcular a área do círculo? Está aqui, ó. Pi vezes o raio ao quadrado. Essa é a área do círculo. Tá bom? E como é que calcula o volume? Só pegar a área da base e multiplicar pela altura. Está aqui. Πr ao quadrado vezes h. Acabou. Essa é a área. Aliás, esse é o volume do cilindro. Só pegar a área da base, do círculo, multiplicar pela altura. Agora, as pirâmides e os cones, né, para calcular o seu volume,
Tem que ter a regrinha, é um pouquinho diferente, mas segue o mesmo princípio. Qual é o princípio? Para calcular o volume de uma pirâmide, você vai, entre aspas, a mesma coisa lá do paralelepípedo, você vai iniciar calculando a área da base. Olha aí como é similar, é bom de decorar. Decorar fórmulas é chato, mas desse jeito é moleza. Você decora só uma e serve para um bocado. Aí a base da pirâmide é o que, professor? Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um hexágono, um pentágono, não sei, um triângulo. Você calcula a área da base. Isso aqui é a área da base. Calcula a área da base, multiplica pela altura da pirâmide, está aqui a altura da pirâmide, professor, a altura. E depois, fizer isso aí, se você deixar a área da base vezes a altura, está calculando o quê? O volume de um prisma, né? Para ser da pirâmide, né, tem até uma forma geométrica de tirar, decompor esse cubo, pode dizer assim, né, esse paralelepípedo, e demonstrar que as partes vazias, né, desse cubo, né, se eu, no caso tem a pirâmide que no meio é o sólido, né, essas partes vazias representam 2/3 do volume total. Então a pirâmide representa 1/3, por isso que divide por 3. O volume da pirâmide, a área da base vezes a altura, divide por 3, tá bom? A pirâmide aí nesse cubo representa a 1/3 parte do volume do cubo. Ok? Assim como o cone, similar, mesmo jeitinho, professor, no caso, similar ao do cilindro e similar da pirâmide. Você vai, né, só observar o seguinte: como é que calculava lá o volume do cilindro? Você calculava a área da base, né? Como é a área da base de sendo uma circunferência base? Pi vezes r ao quadrado, professor, beleza. E depois multiplicava pela altura, professor, altura h, beleza? Beleza. Como ele aqui se assemelha à pirâmide, né? Tem um vértice bonitinho, uma base. Do mesmo jeito a pirâmide, ela ocupa o quê? 1/3 do volume desse cilindro. Se eu colocar esse cone aí, né, dentro de um cilindro de mesma altura e mesma base, o volume desse cone representa 1/3. Por isso que divide por 3. Ok? Fácil de decorar. Moleza. E o último é da esfera. A esfera, para você definir essa fórmula desse volume, eu não vou ter aparatos matemáticos base para você entender porque é 4/3 de πr ao cubo, tá bom? Esse cálculo, essa definição, se aprende quando estiver estudando cálculo 2 ou cálculo 3. Se você fazer integral de uma função, né? Então eu não vou explicar, mas está aí a fórmula, né? Essa aí tem que decorar 4/3 de πr3, tá bom? Eu não tenho uma forma de definir o volume. No caso, se você for fazer uma faculdade de cálculo, você vai perceber que no caso lá vai ter derivada, vai ter integral. Então quando você derivar, acho que a área de meia circunferência, né? Derivar não, integrar, você vai ter, no caso, uma função do volume, ok? E no caso aí, todas essas fórmulas são funções, né? Porque tem aqui a parte do volume e tem, no caso, varia, né? O volume varia de acordo com o raio, de acordo com o tamanho do raio, assim como os demais. Claro que tem mais elementos, mas no caso do volume aqui é especificamente isso. Então vamos aos exemplos, né? O exemplo 1 diz o seguinte: qual é o volume do reservatório de água em formato em bloco retangular, no caso aqui é um paralelepípedo de dimensões 8, 5 e 3. Para calcular o volume do paralelepípedo é só multiplicar A vezes B vezes C. Multiplicando, né? 8 vezes 5 vezes 3. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3 vai dar 120. Como eu estou multiplicando um metro 3 vezes, né? Que tem 3 dimensões, é metro vezes metro vezes metro. Então vai ser metro elevado a 3, metro ao cubo. Esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo, né? Calcule o volume de um prisma com 3 centímetros de altura, cuja base é como contorno um triângulo retângulo, com lados 6, 8 e 10. Aqui temos que ter em mente aquele processo no caso da geometria de Pitágoras, né, do teorema de Pitágoras, entender que esse triângulo, por ser retângulo, se ele é 6, 8 e 10, a hipotenusa é 10. Aqui a hipotenusa aqui é 10. E lá no Enem, o desenho não significa
o real, às vezes não é especificamente, né? Então, o 10 aqui é a hipotenusa. Por que isso? Porque esse ângulo aqui, aparentemente, ele não é retângulo, mas é, tá bom? O ângulo reto é aqui. Então, a primeira coisa, eu vou calcular a área desse triângulo, que tem a base 8, esse pedacinho aqui é a base 8, e a altura aqui dele é 6, ou seja, o 10 em si é a hipotenusa não é a altura do triângulo retângulo. Os catetos são base e são altura. Então, calculando, né, a área da base, que é um triângulo retângulo, vou multiplicar B vezes C, que é 8 vezes 6, que é 48, 6 vezes 8, 48, dividido para 2 vai dar 24. Então, a área da base é 24. Como é um prisma, o seu volume é pegar a área da base e multiplicar pela altura, está ali especificando, ó, a altura igual a 3. Então, vai ficar 24 vezes 3, né? E vai dar exatamente 72 centímetros cúbicos. Ou seja, o volume deste prisma é 72 centímetros cúbicos. No terceiro, também é para calcular o volume de um prisma. Não coloquei dos demais, né? Para não ficar muito difícil. Aqui ele está dizendo que a base é quadrada, ou seja, essa base aqui, ó, tem 12 aqui, ó, e 12 aqui, né? Então, por ser um prisma, no caso aí é um paralelepípedo, a fórmula é a mesma do paralelepípedo. Só multiplicar a base, 12 vezes 12, dá 144, e multiplica por 40, dá 5.760 centímetros cúbicos, que é o volume deste prisma, ok? E a quarta questão, um pouco mais para pensar, tá bom? Tem um probleminha, tipo Enem. Diz o seguinte, um queijo tem um formato de paralelepípedo. Veja que as questões são referentes só a... Não trabalhei com o cone, e nem com pirâmide, nem com cilindro. Só com paralelepípedo e cubo, para não ficar muito difícil para vocês. Então tem as dimensões, né, do paralelepípedo, 20 por 8 por 5, no caso do queijo. Sem descascar o queijo, ou seja, o queijo estava com casca. Imagina aquele queijo mais velho, que tem aquela casca grossa, a gente tira a casca, né? Porque é a parte mais suja. Uma pessoa o divide em cubos de 1 centímetro de aresta. Tá aí, já está pré-determinado aí. Cada cubinho desse aí é 1 centímetro de aresta. De modo que alguns cubos ficam totalmente sem casca. Ou seja, quem está lá no meio desse queijo, vão ficar uns cubinhos sem casca. O outro permanece com casca. Em apenas uma face, né? No caso, se eu quiser marcar, por exemplo, esse aqui, ó, esse cubinho aqui vai ter casca apenas nesse lado. Os outros seus lados, né? Os outros 5 lados, né? Outras 5 faces, não tem casca. Neste caso, por exemplo, ó, esse aqui, ó, esse que está bem aqui, né, nessa aresta, ele tem casca aqui em cima, casca aqui embaixo, né? Então ele tem 2 faces com casca. E esse aqui, ó, que está bem no cantinho, ele tem casca nessa face, nesta face aqui e nesta outra face. Ou seja, ele tem casca em 3 faces. Professor, que legal. Interessante, né? É uma questão de interpretação. Se você tiver no Enem, você tem que estar atento para isso. Então a pergunta é, neste caso o número de cubos que possui casca em 3 faces é igual a... No problema pedia, peguei na internet, pedia que aqueles que tivessem, no caso, casca em apenas uma face. Era necessário você calcular a área. Então aqui eu deixei uma interpretação mais fácil, né? Porque quem tem casca em 3 faces são exatamente os cubos que estão no vértice, né? Os cubinhos que estão no vértice desse queijo. É só contar a quantidade de vértices. Só eles vão ter, ó, esse aqui, ó, vai ter casca em 3 faces. Esse aqui também. Esse e esse também. Esse aqui, aquele ali. Então deu quanto? Deu 8 vértices, né? O paralelepípedo tem 8 vértices e, consequentemente, cada um desses vértices vai ter esse cubinho, né, de 1 centímetro, cubinho de queijo, que no caso vai ter casca nos 3 lados. Então a resposta é 8, ok? Aí se você quiser testar, você pode dizer quantos, aí você tem que ter a ideia de volume e de área. Quantos cubinhos tem faces? Tem 2 faces com casca? Aí você pode fazer esse teste. Só com 2 cascas. Quantos cubinhos tem casca em uma das faces?
Ou então, quantos cubinhos não tem casca em suas faces? É um problema bem legal que eu poderia até colocar aqui e continuar, ok? Então é isso, a nossa aula. Vocês assistam o vídeo e faça a atividade do formulário, tá bom? Você que não teve a oportunidade pode fazer. E os alunos que têm média vai fazer para ganhar aí mais aprendizado. E caso em agosto eu possa voltar e olhar assim, rapaz, esse aluno é dedicado, fez a atividade, olha aí, merece um ponto extra no terceiro bimestre. Já tem nota do segundo, mas pode ir para o terceiro. Vou fazer isso com vocês, tá bom? Desde já, foi 20 minutos de vídeo. Boa atividade, beleza?